Outro olhar. Vamos então para o outro olhar de hoje, tal como disse há instantes o Júlio Vera Cruz Martins. O destaque vai para a realização do primeiro Fórum Nacional de Saúde Mental. Ele esteve a conversa com o presidente dessa associação dos médicos dentistas de Cabo Verde, Carmelinda Gonçalves. É uma conversa para acompanhar já de seguida. Carmelinda Gonçalves é presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Médicos Dentistas, uma associação que tem como planos a criação de uma ordem de médicos dentistas cabo-verdianos. Tem o primeiro Fórum Nacional de Saúde Oral já esta quinta-feira. Sim, a Associação Cabo-Verdiana de Médicos Dentistas está a fazer o primeiro Fórum Nacional de Saúde Oral. E o objetivo desse fórum é trazer discussão, aspectos que nós encontramos e que achamos que são relevantes para a medicina oral, para a população, para as entidades, para os convidados, para que se possa, em primeiro, não distanciar a saúde oral da saúde geral e para que possamos encontrar respostas a muitos desafios que encontramos. Nós, a classe dos médicos dentistas, encontramos em Cabo Verde. Entre os desafios, equipamentos? Os desafios não são só equipamentos, não é? Porque seria muito bom se fosse só isso. Mas os desafios são desafios muito profundos. A criação da ordem é o desafio mais importante, porque, obviamente, quando tem uma ordem, a ordem vai permitir com que a classe trabalhe muito melhor. Há uma representatividade, há uma defesa dos interesses da classe, há uma proteção não só da população, mas também do médico que está dentro dessa ordem. Há a possibilidade de haver uma coisa muito importante que é o investimento em educação continuada, que significa que as pessoas vão se atualizando, entre outros objetivos que tem a ordem para que a medicina oral, a ordem dos médicos dentistas, no caso, para que a medicina oral atinja patamares como já existe lá fora. Uma das incumbências de uma ordem é a emissão da carteira profissional, não é? Uma atividade em nome do Estado, mas há algumas funções como regulação, inspeção, abertura de clínicas, são responsabilidades partilhadas entre a entidade reguladora independente da saúde e a futura ordem. Está a pensar que chegou o momento de esclarecer melhor as responsabilidades de uns e outros? Acredito que não só em relação à entidade reguladora, porque se formos ver, existem outras entidades com as quais nós lidamos, por exemplo, o Instituto Nacional de Segurança Social, que tem as tabelas de comparticipação e que, para que seja uma tabela que abranja a saúde oral dos cabo-verdianos, ela deve ser feita em consonância com uma consulta à classe. Isto é só mais um exemplo. A educação continuada também. Há uma universidade em Cabo Verde com o curso de medicina dentária. Não existe até hoje uma ordem para dar o seu parecer sobre alguns aspectos que já foram levantados que dizem respeito à universidade que tem este curso. Então, nós não sentimos que em Cabo Verde há algumas coisas que precisam ser melhor vistas, tenham tido o cuidado, porque não existe uma ordem para defender os interesses da classe. Então, isso são só alguns aspectos que nós temos que pensar, que existe uma valorização em ter uma ordem, e isso tem que ser levado em consideração, porque só conseguimos promover a saúde pública e dar acessibilidade a toda a população, fazendo tratamentos dentários que tenham acesso mais equitativo para as populações vulneráveis e inclusive, se nós pensarmos todos em conjunto numa solução de saúde para todos, e para isso a ordem também tem o seu papel.
Disse há pouco que a futura ordem deve poder intervir a formatação dos cursos de especialidade, neste caso. Em Cabo Verde, afinal, quem é um médico dentista? A terminologia é variada conforme o país. Por exemplo, no Brasil, o termo utilizado é cirurgião dentista. Em Portugal e em alguns países da África, como por exemplo Moçambique, Angola, Cabo Verde, médico dentista. Portanto, o profissional da área, deixa-me dizer assim como se diz no Brasil, de cabeça e pescoço, que é a área de especialidade da medicina dentária, é chamado ou cirurgião dentista ou médico dentista. E aqui em Cabo Verde provocaram uma convergência. Há médicos dentistas que estudaram no Brasil, há outros em Portugal. De facto, houve uma discussão bem calorosa, diga-se de passagem, quando se estava a decidir como se chamaria a nossa ordem. E foi um trabalho em conjunto de colegas de todas as ilhas e um dos temas em pauta foi decidir como seria o nome da ordem. Seria de cirurgiões dentistas, seria de estomatologistas, seria dos médicos dentistas e houve uma votação. E então em Cabo Verde se pretende que seja a ordem dos médicos dentistas de Cabo Verde em função de ter havido uma consulta de toda a classe e de ter havido uma votação em que a maioria preferiu que seja a ordem dos médicos dentistas. Verificando o programa, apercebemos-nos que o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal tem uma participação. Verificamos que o presidente da Associação dos Médicos Dentistas ou Cirurgiões Dentistas de São Paulo, Brasil, também está. E há o presidente da CFO, Juliano Duval, que me parece ser o bastonário. O Dr. Juliano Duval, ele é o presidente do Conselho Federal de Odontologia, que representa 422 mil dentistas. É a maior congregação de dentistas que existe na face da Terra. É uma representatividade muito forte. E essa ADA para pesquisadores africanos é um projeto que já está em curso, vai ser desenvolvido? O Dr. Raymond Colmia é o CEO da ADA, que é a Associação Dentária Americana, e uma das coisas que ele traz na sua apresentação, ele vai estar virtualmente através da plataforma Zoom no nosso fórum, e um dos temas que ele vai trazer é exatamente pesquisas para médicos dentistas africanos. Então é uma aposta da ADA para que se possa haver pesquisas desta área, algo que é algo muito, ainda é muito pobre, deixa-me dizer assim, em África. Está de acordo que o próprio programa de saúde oral nos vários países africanos e em Cabo Verde também deve ser musculado? Temos o Plano Nacional de Saúde Oral e vamos levar o nosso parecer e vamos também estar prontos para ouvir, porque de facto ter um Plano Nacional de Saúde Oral é uma responsabilidade muito grande, é ter uma visão de que a saúde oral, fazendo parte da saúde geral, ela precisa de uma atenção e é entender como o nosso país, com a sua particularidade, a semelhança com outros países africanos, como o nosso país pode fazer para que um Plano Nacional de Saúde Oral seja um plano que beneficie de facto todos os cabo-verdianos. Eu acho que vai ter muita coisa para se falar no Plano Nacional de Saúde Oral e esperamos que possamos sair daí com essas respostas. Quando penso em saúde oral, penso na responsabilidade dos pais, dos professores, não é? Elucidar as crianças e os jovens como devem fazer, o que não podem fazer, mas também penso nos profissionais ligados a essa área. Há profissionais suficientes no mercado? O mercado ainda precisa de profissionais. Então, se você for ver outras ilhas, não é? E se sair dos centros urbanos mais populosos, há sim ainda carência de profissionais, tanto no privado e principalmente no setor público. É uma atividade que o Estado deveria financiar, explico. Em ilhas, em concelhos onde não há médicos dentistas.
Eu acho que as políticas públicas de saúde, principalmente as de saúde oral, elas devem ser, e é por isso que é importante a existência de uma ordem, elas devem ser feitas justamente com consulta da classe, porque muitas vezes é na própria classe que você encontra as melhores sugestões e, inclusive, a associação já disponibilizou fazer uma parceria, pelo menos junto ao nosso governo, para que pudéssemos juntos chegar a um consenso do que é o que a classe pode fazer. Vários contributos já demos, já temos isso em papel e já entregamos ao nosso primeiro-ministro ainda no decorrer do ano passado. E é o contributo que nós, como associação, já demos e esperamos que, de facto, as vozes possam ser ouvidas para que possamos modificar um pouco o panorama de saúde oral no nosso país. Vocês são quantos? Somos imensos, mas não o suficiente. Acredito que em Cabo Verde não haja 200 médicos dentistas. Tecnicamente, qual é a rácio? Um dentista Olha, para quantas pessoas? O rácio pela Organização Mundial da Saúde é um dentista por 1.200 ou 1.400, eu não me recordo, habitantes. Considerando a população e a rácio estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, podemos dizer que Cabo Verde está bem. Agora, o problema é que quer-me parecer que os médicos dentistas estão concentrados nos principais centros urbanos. Sim, isso acontece em todos os lugares. Por isso é que tem que haver formas de se contornar isso. Incentivos para o estabelecimento? Em áreas remotas, programas de saúde oral em áreas remotas. São ideias e as parcerias público-privadas fazem com que isso possa ser realidade, principalmente no nosso país, que é um país pequeno e que muito facilmente isso pode acontecer. Eu vejo que o vosso programa contempla um momento para falarem do Instituto Nacional de Previdência Social e parcerias. Parcerias convosco. Pretendem ter parceria com o INPS como? Deixa-me dizer um dos sonhos, da nossa classe é ter um pé mais dentro das escolas. E isto é uma parceria público-privada. Temos muito a oferecer. Já há médicos, dentistas e clínicas a fazerem algum desse trabalho, vão para as escolas, às feiras de saúde, e os benefícios da presença do médico dentista nas escolas faz com que os índices de cárie diminuem. Então, diminuindo os índices de cárie, há um investimento menor, há um custo menor em saúde oral, que é um dos grandes problemas do bolo dos gastos com a segurança social. E acreditamos que a prevenção, que é bem mais barata, e essas ações que podem ser feitas juntos com os médicos dentistas têm, a curto prazo, nem digo a médio, a curto prazo, um impacto muito positivo no nosso Sistema Nacional de Saúde. Por aquilo que acaba de dizer, eu posso concluir que os médicos dentistas, a Associação, pretende que o Instituto Nacional de Previdência Social financie, por exemplo, deslocações? Isso é algo que nós temos que ver com o INPS e levar essas ideias e esperar que sejam abraçadas, porque todos trabalhamos em prol da saúde, todos nós queremos que o cabo-verdiano possa sorrir mais e melhor. E o primeiro fórum termina com a criação da Ordem dos Médicos Dentistas. Está a querer dizer que pretendem que saia daí uma espécie de comissão dinamizadora? Já existe essa comissão. O que queremos dizer com este painel final é traçar a caminhada que a Associação já fez até chegar aonde já chegamos e, sim, ver como podemos, com este fórum, impulsionar a todos os dirigentes para que a nossa ordem possa sair. Bom, quando há comunicações, há debates, haverá sempre a preocupação de conservar a memória dos encontros para consulta futura. Têm os médicos dentistas essa preocupação com o fórum? Sim, temos.
O nosso fórum, inclusive, vai ser gravado. Acredito que não existe forma melhor do que registar esses momentos e permitir que, num futuro, se possa consultar ao material fotográfico, ao da própria imprensa nacional. Acho que é sempre uma forma positiva de mostrarmos que, nesse caminho, nós não estamos sozinhos, construímos tudo isso uns com os outros e temos um papel, sim, todos nós como cidadãos temos um papel no nosso país e nós, a classe dos médicos dentistas, está a fazer a sua parte. Foi assim o outro aliar para esta quinta-feira. Conversa com Carmelinda Gonçalves, presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Médicos Dentistas. Ela que esteve também aqui a falar sobre a realização do primeiro Fórum Nacional de Saúde Oral, que acontece hoje à tarde. Tem como tema geral os desafios da medicina dentária em Cabo Verde. Carmelinda Gonçalves foi entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins.